Pessoal, tudo bom? Aqui é o Lauro. Eu vou falar um pouco hoje sobre o plano mestre otimizado da Sobros. Vou dar um exemplo aqui em Excel. É claro que um plano mestre de uma indústria grande ou média, ou até mesmo de uma pequena, dependendo da complexidade, não é possível fazer no Excel, dada a quantidade de combinações possíveis. Mas vou dar um exemplo aqui para vocês terem a noção de como que pode ser feito, tá? Eu dei um caso aqui que eu só planejo os próximos 4 meses, né? Então, a cada mês eu planejo os próximos 4 meses, quanto que eu vou produzir, quanto vou estocar. Eu dei um exemplo aqui de um laticínio, né? Falando de manteiga, leite, queijo. E aqui a gente vê qual que seria a demanda de cada produto, né? Então, qual que é a demanda de litros de leite no mês 1? Então, eu tenho 500 litros de leite necessários. Qual que é a demanda de queijo? 100 quilos, né, de queijo. E aí aqui eu mostro o quanto que vai ser produzido. E aqui embaixo o quanto vai ser estocado para o mês seguinte, se puder ser estocado, tá certo? E basicamente o problema do plano mestre de produção é definir qual que vai ser a produção que vai acontecer. Só que tudo isso tem que acontecer em função da disponibilidade de recursos, né? Por exemplo, para fazer isso tudo aqui, o leite, né, dentro da embalagem, a manteiga, o queijo, eu preciso do leite, né? Basicamente, então eu tenho que ter um controle das capacidades aqui de produção, ou do consumo. E aí a gente tem aqui 1 litro de leite, por exemplo, ele faz 1 litro de leite acabado, né? Para fazer a manteiga eu preciso de 25 litros, para fazer o queijo eu preciso de 10 litros, para fazer 1 quilo de queijo. Então, ele tem que levar em consideração isso para cada mês e olhar a disponibilidade, né? Então, para fazer 480 litros de leite, eu preciso de 480 mais 4.500 litros para fazer esses 200 quilos de manteiga, e para fazer mais esses 100 quilos de queijo eu preciso de mais 800 litros. Para fazer mais esses 80 quilos de queijo eu preciso desses 800 litros. Então, se eu somar isso aqui tudo, eu tenho uma quantidade, e com a disponibilidade de 6.000 litros de leite, então eu tenho aqui uma sobra de 220 litros de leite. Eu poderia fazer isso tanto para o consumo do leite, quanto de matéria-prima, de homem-hora, de hora-máquina. Eu poderia colocar isso tudo aqui para a gente saber se a gente tem capacidade de entregar esse plano de produção ou se precisa de estocar de um mês para o outro. Basicamente, esse aqui é um plano de produção, então ele está mostrando aqui os 4 meses, e aqui embaixo ele considera o custo de produção. Então, se a gente olhar aqui o custo total, ele está dando R$ 8.290, ele é função o quê? Do que foi produzido e quanto custou para produzir, quanto que foi estocado e quanto que custou para estocar de um mês para o outro. Basicamente, esse que é o valor. Então, teria várias combinações. Se eu aumentar aqui, por exemplo, a quantidade produzida, eu vou produzir, aqui está 480, eu vou produzir 680. Então ele gerou um estoque de 200 aqui que pode ser consumido no próximo mês, mas como eu não produzi, então eu posso colocar aqui 200 a menos, então eu vou produzir 400. Então, os 200 que eu produzi nesse mês 1, ele acabou passando para o mês 2 e foi consumido. E aqui a gente vê que tem um custo. Qual que é a beleza desse tipo de ferramenta? É que não existe nenhum custo menor do que o que eu consigo através do modelo matemático. Então, se a gente olhar aqui nessa resposta, eu tenho um custo de 8.310. Se eu mandar otimizar, ele deu 8.290. Então, ele sempre garante o menor custo de produção. É isso. Quem quiser baixar essa planilha, ela está disponível no nosso site. E é isso aí. Obrigado.